Hoje é o dia 12 de maio de 2019, eu sou o Marcos Valério XR e eu gostaria de pedir que, antes de tudo, você curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. E hoje eu vou fazer uma seguinte pergunta. Você já ouviu falar de algum governo, de qualquer momento da história, que tenha conseguido se manter por muito tempo no poder, sem ter uma base intelectual de apoio? Existe uma curiosa ilusão que por vezes se manifesta, onde seria possível o poder político ser exercido sem um efetivo poder cultural de suporte. O que nós estamos vivendo atualmente é um caso talvez único de governo o suporte intelectual é absolutamente inexistente, porque até o grande guru do governo Bolsonaro, que é o Olavo de Carvalho, já está batendo mais no governo do que nos seus oponentes. Ele próprio já está tentando tirar o corpo fora. Além de si já ser um intelectual controverso, né? Porque eu leio o Olavo de Carvalho há muito tempo, por exemplo. Conheço ele desde 2000 e pouquinho. E ele já foi um intelectual muito bom, em alguns aspectos até brilhante, mas ele está claramente senil. Está metendo os pés pelas mãos. Aliás, eu posso dizer que existe um divisor de águas no Olavo de Carvalho, no dia que ele publicou um tweet dizendo que, ainda antes na eleição, que a eleição do PT era absolutamente crucial para a sua sobrevivência, que o PT estava lutando pela sua existência, que se perdesse a eleição deixar de existir. E isso ele desdisse absolutamente tudo que ele vinha dizendo há 20 anos. Que era o que ele dizia que o PT, pelo contrário, era um poder totalmente enraizado na sociedade nos seus piores níveis possíveis, ou seja, que sobreviveria de qualquer forma, que estava envolvido com crime organizado, com tráfico de drogas, com tudo. Então como que um poder desse poderia cair simplesmente perdendo uma eleição? No momento que ele fez isso, ele disse todas as percepções que ele tinha, que em algumas bastante lúcidas, a respeito do jogo de forças que ele vinha desenvolvendo. Daí para frente foi uma degeneração completa. Pois bem, então esse seria o suporte intelectual que o governo Bolsonaro teria e que não tem já mais há muito tempo. O que a gente vê do governo é uma possessão infindável de débeis mentais, um negócio verdadeiramente trágico. Esse ministro da Educação aí, pelo amor de Deus, o cara não sabe fazer conta, o cara não sabe falar, não tem a menor noção. A tal da Damares, coitada. Já leram o texto do Sérgio Moro lá, considerações sobre a operação Mãos Limpas lá da Itália? Pois é, ali, tá na internet. Cara, do nível acadêmico é um textinho de estagiário, uma coisa, um texto não tem nada de errado especificamente do texto, mas não tem nenhum brilhantismo ali. E a sentença dele, pra quem leu, que é a porcaria lá da decisão da prisão de Lula, pelo amor de Deus, de uma bizarrice total. E tem uma coisa muito interessante, apesar de tudo, nesse texto sobre as mãos limpas do Sérgio Moro, é que ele diz muito claramente que, logo no começo do texto, que se for em nome do anticomunismo, os anticomunistas não estão nem aí para corrupção. Tanto que ele disse que o combate à corrupção na Itália só começou depois que se viu que se esvaziou a ameaça comunista. Aí eles passam a procurar alguma coisa com mais o que fazer. E aquele caso, enquanto o pessoal fica aí com essas borsalidades de chamar Bolsonaro de fascista, né? E uns chegando ao ponto de dizer que fascismo tem alguma coisa a ver com suspensão de direitos trabalhistas, quando na verdade é o contrário, né? Na Itália, por exemplo, foi ele que lançou os direitos trabalhistas. E vem dizer que fascismo é um movimento anti-intelectual. Bicho, pega os textos de Mussolini, eles são em grandes aspectos brilhantes até análises. Teve um suporte intelectual fortíssimo. Na verdade é o contrário. O governo Bolsonaro realmente é um governo claramente anti-intelectual, é um governo que tem aversão à inteligência. É uma idiocracia, um bando de débeis mentais no poder. Claro que eles estão servindo a um propósito de gente muito mais inteligente, que os mantém lá. Tem uma plutocracia esclarecida aí por trás. Aliás, diria até que se ele conseguir executar os projetos aí das oligarquias financeiras, como por exemplo a reforma da Previdência ou qualquer outra coisa, assim que ele conseguir fazer isso, ele é chutado para fora. Alguém consegue imaginar, por exemplo, Bolsonaro escrevendo um livro, como por exemplo Hitler fez? E quem já leu o Minha Luta de Hitler sabe que é um livro muito bem escrito, um livro até envolvente, comovente, tem algumas... sobra os preconceitos, as paixões pessoais dele lá, mas tem algumas análises muito interessantes.
Alguém consegue imaginar isso no Bolsonaro? Ou qualquer um desse bando de imbecis? Alguém já foi no blog lá do tal do Ernesto Araújo? Meu Deus do céu! Esse é até um pouco mais perigoso, porque o camarada ele até consegue florear o texto com umas terminologias legais e pode enganar os incautos, mas se você fazer uma análise mais aprofundada, Deus me livre, é horrível, o cara é um completo alienado. Depois eu comento mais especificamente um texto dele que eu acho particularmente interessante. E quem mais? Bom, o Edir Macedo escreveu um livro. Já leu o livro do Edir Macedo, um tal de Plano de Poder? Pois é, eu li, se eu porcaria. Quando aquele livro foi lançado, acho que ainda era milênio passado, sei lá, alguma coisa assim. Eu fiquei muito preocupado, porque a mim sempre ficou muito claro que esse pessoal neopentecostal tinha sim uma pretensão política, em grande parte até mesmo totalitária, tinha um certo viés, até um pouco preconceituoso nessa época. Aí eu fui ler já desse Plano de Poder, mas meu amigo, o livro é tão porcamente mal escrito que eu perdi totalmente a preocupação. Aliás, se eu fosse um evangélico querendo implementar um plano de poder, eu ia ficar da puta com aquele livro de tão vagabundo, mal escrito que ele é, porque o simplesmente não sabe escrever, não tem menor, não sabe redigir uma frase. Por sinal, esse livro ele é escrito em parceria com um teólogo lá que eu não me lembro o nome, que creio eu seja o cara que tornou o livro minimamente legível, né? Assim, possivelmente seja também bem burro. Mas pra você ter uma ideia, o livro trata Faraó como se fosse nome próprio. Esse é o contexto desse governo. Uma idiotia absoluta em qualquer aspecto mínimo de inteligência, um desprezo pela inteligência. Isso não tem como se manter no poder muito tempo. Não se iludam, poder não é uma questão de força bruta. Aliás, nunca foi, obviamente nunca foi. Em contexto nenhum, desde seus grandes líderes, mesmo de uma gangue, de uma tribo, nunca é o mais fortão, putz. É sempre um cara mais inteligente, que controla os mais fortes. Então tem que ter uma sutileza. E agora você vê o mais curioso, que a força, e aquilo que seria, entre aspas, a força bruta da sociedade, que é os militares, o cara já está perdendo esses camaradas aí, pela sua absoluta indigência mental. Então, quanto tempo dura um negócio desse? Idiocracia, por sinal, é um filme, tem um filme com esse nome, que, de uma forma muito exagerada, uma espécie de comédia, aborda mais ou menos essa noção de uma sociedade completamente emburrecida. Mas isso é um tema que exige um desenvolvimento um pouco mais complexo, porque eu estou falando da questão da burrice estrutural dos governantes, as pessoas que estão no poder oficialmente, do Bolsonaro e seus filhos, de seus principais ministros. Você não encontra uma pessoa ali com uma articulação, uma capacidade de articulação, até porque não tem, meu amigo. Sinto muito, não existe uma defesa do governo Bolsonaro intelectual. Alguém que sente lá, e que mesmo assim, bom, pode até ter esses problemas, tem esses outros, mas ele tem algumas virtudes, ainda não tem. Qualquer pessoa que pense sabe que esse governo é insustentável. Não é nem uma questão de ser útil ou não, ele não é sustentável, não vai aguentar muito tempo. Mas isso nos leva a um outro ponto. É que o fato do governo Bolsonaro não ter nenhum tipo de suporte intelectual não significa que ele não esteja tentando construir um suporte cultural generalizado. Isso ele está tentando fazer. Ou seja, tem uma base de apoio de pessoas que justificam o seu governo não apenas na base de interesses mesquinhos, mas porque querem desenvolver alguma argumentação para dizer que aquilo ali tem algum valor. Só que essa defesa, essa construção de apoio cultural é quase que 90% mais até baseada em meme, em hoax. Canaliza aquele antipetismo estrutural, claro, que na sua dimensão mais lúcida do antipetismo, que é o anti-neoesquerdismo, ele já chutou o balde há muito tempo, porque está completamente evidente que não vai alterar nada nesse sentido. E no restante, aquela paranoia anticomunista absolutamente ensandecida. Eu já disse que anticomunismo é retardamento mental na atualidade, com exceção do anticomunismo com aquele foco mais tradicional dos anos 60, no ponto especificamente mais da Igreja Católica, como você pode ver nas bulas papais. Com exceção desse tipo de anticomunismo, o resto é insanidade, pura e simples. Para você ter uma ideia, recentemente eu vi aí um vídeo de uma construção de Estrada de Ferro, né? Falando, olha que o governo Bolsonaro está fazendo com a empresa chinesa construindo estrada de ferro. O mesmo vídeo que há mais de um ano atrás estava sendo usado para fazer paranoia, propaganda de comunistas de paranoia que os chineses estavam tomando no Brasil. Eu penso que no vídeo não tem absolutamente nada de chinês ali. Esse é um exemplo vago.
Mas observa que tem um uso, um mau uso, por sinal, né, do Twitter e do WhatsApp, das redes sociais, da forma mais chula e esdrúxula possível, transmitindo mentira sistemática, daquela que você não tem nenhum trabalho para desmascarar. O camarada joga um meme, alguma coisa lá, mesmo pega uma frase, joga no Google, a primeira coisa que aparece é o site desmentindo aquela porcaria ali. Você tem o famoso boatos.org, você tem o iFarsas, você tem o site sobre lendas urbanas ou qualquer outra coisa nesse sentido. É tão esdrúxulo que você não tem trabalho para se desmascarar. Só que nem esse trabalho mínimo o eleitor de Bolsonaro faz. Uma coisa curiosa, o meme, as mentirinhas safadas, essas que, sem a qual o governo Bolsonaro seria impossível, elas não são realmente capazes de enganar as pessoas mais inteligentes. Essas vão ter instrumentos, às vezes até intuitivos, às vezes aprendidos, para não se deixar enganar por isso. E também é falso dizer que isso de uma certa forma cria uma burrice, porque essa burrice já existe, né? Agora, ela tem um potencial inacreditável, e isso possivelmente, historicamente inédito, de maximizar uma estupidez originária, ampliando a um grau de santidade. É uma coisa impressionante. O indivíduo é burro, é incapaz de ter um raciocínio próprio, de investigar, de ler uma coisa, de pegar um texto e ler, e ao lê-lo, entender minimamente, ser capaz de diferenciar um argumento plausível, razoável, de uma mentira, de uma boçalidade mínima. O indivíduo é incapaz de fazer isso. Só que esse indivíduo, em circunstâncias normais, estaria numa boa lá, causando pouco problema. Mas cria-se uma produção cultural direcionada a ele, com o objetivo de maximizar a sua estupidez. E ele passa a utilizar um processo mental, que é um processo humano normal, que é pensar por pacotinhos de informação, só que potencializados para dizer o que ele quer ouvir. Então você pega uma imagem qualquer, um vídeo qualquer, um meme, e coloca lá um mínimo, umas 2, 3, 4 frases, uma mentira deslavada, mas essas frases batem diretamente nas paixões da pessoa. Ela não quer saber se aquilo é verdade, ela não está nem um pouco interessada, aquilo satisfaz, aquilo tem um apelo emocional e aquilo vai de encontro às suas crenças. Então o que ela faz? Para ela aquilo é verdade, e compartilha aquilo em massa para pessoas da sua mesma laia de indigência mental. O que acontece é que um mar de pessoas extremamente estúpidas, que normalmente estariam ou isoladas ou reunidas em pequenos grupos, começa a ser conectado em uma imensa massa de debilidade mental. É uma verdadeira invasão zumbi. É um negócio meio que inédito, porque antes, por pior que seja a mídia, por mais manipuladora, cretina que sempre foi, desavergonhada, ainda assim nas mídias tradicionais, existe um mínimo de exigência de qualidade, pelo menos na redação de um texto. A qualidade essa que despencou enormemente com o advento da internet. Leia-se. Hoje você consegue entrar em portais de notícias relativamente sérios e ver gente que não sabe escrever postando notícia. Piorou. Mas ainda assim, quando você vai numa infame de uma Globo ou de um UOL, você ainda vê lá um mínimo de qualidade. Qualidade, esse mínimo que não existe no universo das hoaxes e das mentiragens deslavadas. E essa estratégia tem uma habilidade muito grande de mobilizar essa massa de imbecis. E essa massa de imbecis são o suporte do governo Bolsonaro. Você pode até dizer, sim, é um suporte fiel, sim, vai defender ele a todo custo, não importa o grau de boçalidade que ele fale. Qualquer asneira, por mais ofensivo, por mais estúpido, por mais esdrúxulo que ele diga, vai ser defendido até... Chega ao ponto que você não precisa... Você cria até armadilhas fáceis. Você inventa, o Bolsonaro disse essa... Inventa uma coisa, o Bolsonaro disse essa asneira, o cara sai defendendo na mesma hora. Ele nem se preocupa em verificar se é verdade. Basta ter um mínimo de compatibilidade, claro, com esse universo de burrice. Então essa sacada do meme, de conseguir despertar pequenos espasmos ínfimos não sei nem se dá para dizer raciocínio, sim, né, literalmente mas e conseguir dar uma pequena ilusão de que existe um suporte que vai além das fantasias do próprio indivíduo. Essa ilusão é gerada pelas mentiras que ele vai receber, que ele vai acreditando. É isso que tem mobilizado algum apoio cada vez menor, claro, a esse governo. O que estou querendo colocar desde o começo desse vídeo é que isso não é sustentável, não é possível manter uma
uma estrutura governamental qualquer, uma estrutura de poder em qualquer sentido, sem algum apoio de competências cognitivas mais sofisticadas que este governo não tem. O que, aliás, permite um argumento bem pessimista, né, a respeito do desenvolvimento humano, que é, por mais sofisticado que seja o recurso midiático, de recurso informático que você desenvolva, que tem tanto potencial para facilitar a aquisição de conhecimento, compartilhamento de informações, o fato que vai continuar sendo sempre mais fácil usá-lo para idiotizar do que para realmente esclarecer as massas. Até pelo motivo óbvio e infelizmente entrópico de que sempre temos mais trabalho para construir, para edificar uma coisa mais complexa do que para destruir. Ou seja, ter preconceitos, ter visões simplórias é fácil, qualquer imbecil consegue, você não precisa nem de tecnologia, mas o problema é que a tecnologia maximiza essa possibilidade. Ou seja, o indivíduo hoje que tem à disposição as melhores conexões, melhor banda larga, melhores acessos a sites, mas é um imbecil, vai continuar sendo um imbecil e ainda vai estar em larga desvantagem comparado a um indivíduo lá na idade do papiro, mas que tem uma disposição para pensar, para raciocinar, para investigar, para estudar as coisas. Ou seja, a tecnologia tem o potencial de tornar as coisas melhores, e ela pode tornar as coisas melhores, e ela beneficia aqueles que estão dispostos a utilizá-la de uma forma produtiva. Mas é muito mais fácil para o imbecil pegar aquela porcaria lá e estragar tudo. Ou seja, não se desenvolveu absolutamente nenhum tipo de entendimento humano que esteja a salvo da simples perversão da ignorância. Agora, é uma simples questão de ignorância? É realmente uma ingenuidade desculpável nesse sentido? Porque eu diz apenas não tem conhecimento, é simples questão de esclarecê-lo. Eu tenho uma larga experiência nesse assunto, de décadas, que eu sei como é que funciona. Claro que existem exceções, mas já passei a ter uma certa facilidade de detectar aquele tipo de perfil para o qual a mentira sistemática, a falsificação da realidade não é uma questão de ingenuidade, é uma coisa da estrutura dele em si, não vai mudar. É aquele indivíduo que chega num determinado grupo, num determinado contexto e expõe lá sua fraude, sua mentira deslavada. Aí você vai desmascarar aquilo de um jeito matador, mostra que não tem o menor fundamento, o camarada não tem, fica totalmente sem chão, não tem a menor capacidade de contra-argumentar. Aqui o que ele faz? Some, vai para um outro contexto e repete a mesma mentirazinha calhorda. Isso não é uma questão de ingenuidade, de ignorância puramente passiva, ela é ativa. A melhor definição de ignorância não é a socrática, que diz que o pior ignorante é o que não sabe que não sabe. A melhor definição de ignorância, mais terrível, é de um ditado, de uma piadinha brasileira que diz o seguinte: não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Esse é o nível do eleitorado que ainda é fiel. Não é eleitorado não, estou sendo injusto. Mas das pessoas que ainda, a essa altura dos fatos, defendem intransigentemente um governo pautado pelo seu apego orgulhoso à absoluta estupidez, à completa insanidade de visão de mundo. Não são pessoas que vão se aperfeiçoar, não são pessoas que querem se esclarecer. Isso faz parte, elas acreditam piamente que a mentira é um instrumento válido para elas imporem suas crenças. Talvez porque acham que é uma guerra e a guerra vale tudo, mas isso é uma coisa que eu posso, a minha experiência esclarece facilmente. Se você tem que mentir para defender sua visão de mundo, essa visão de mundo está sempre, claramente não é aceitável. E eles vão continuar mentindo. Isso não é uma questão de esclarecê-los para que eles verem que não, é uma escolha deliberada pela ignorância, pela estupidez. É um indivíduo que não sabe que não sabe, não quer saber, odeia quem sabe, tem raiva do conhecimento, fica extremamente magoado quando alguém mostra para ele ali que aquilo ali é uma mentira, que aquilo ali é uma falsidade. E mesmo assim ele ainda é apegado àquela falsidade e acredita que o seu ego, que as suas paixões desenfreadas são mais do que suficientes para empurrar uma visão de mundo em cima de todo mundo sem querer saber o quanto todas as outras pessoas podem ser mais inteligentes, mais lúcidas ou mais honestas do que eles, não importa.
de uma certa forma, eu acho que esse resumo é ego. O indivíduo se acha tão bom, é tão fodão, que ele não precisa aprender nada, ele não precisa conhecer nada. A sua própria arrogância é a credencial para empurrar as coisas em cima dos outros. É um sentimento de superioridade que vem da ignorância. É o famoso e temível Dinner-Kuniger Effect, que é basicamente a mostra que a ignorância geralmente gera mais certeza, gera mais confiança do que a inteligência. Ou seja, quando ele vê uma pessoa que tem uma grande vastidão de conhecimentos, que estudou enormemente, tem uma grande erudição, ele não se sente inferior, pelo contrário, ele se sente superior, porque ele não precisou fazer nada disso, não precisou ler nada, e mesmo assim ele é uma sapiência suprema que basta a sua boçalidade para empurrar em cima dos outros por ego, porque ele acha que ele é o maioral. Esse é o suporte cultural do governo Bolsonaro. É um suporte minoritário, sim, por sorte. Não é a maioria das pessoas que está nesse nível. A maioria das pessoas é ignorante, não tenha dúvida. Mas essas que se orgulham, que se apegam à ignorância, transformam a ignorância numa virtude, por sorte ainda são minoritárias, embora não seja uma minoria muito pequena, infelizmente. Então vai continuar tendo esse suporte enquanto durarem as ilusões. A não ser no momento que, claro, cometa-se um erro aí que bata direto em alguma dessas paixões. Provavelmente não vai acontecer. E enquanto isso, vamos nós vivendo aí nesta idiocracia inacreditável, cuja única virtude é nos permitir ocasionalmente algum riso, né? Porque algumas têm sido, vamos ser sinceros, em alguns momentos esse governo Bolsonaro está superando os grupos de humor, vamos ser, até o sensacionalista está ficando para trás em termos de visão bizarra de realidade. Mas eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 12 de maio de 2019. Por favor, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. E é isso. Obrigado pela atenção.